Mude a sua história, transforme a sua vida. O que isso significa? A gente vive de histórias. Nossa vida inteira se tornam histórias, certo? E aí você pode começar a perceber se as histórias que você conta, elas são mais histórias tristes ou histórias felizes, histórias de conquistas ou histórias de derrotas, histórias de aprendizados, histórias de fracassos, histórias de ignorâncias, histórias de agressões. Como você conta a sua história? Quando você olha para a sua história, como que ela é para você? Como é a sua história? E aí, uma vez que você começa a notar a história que você conta, você começa a perceber o tipo de como você conta a sua história. E a história que você conta faz com que se compreenda de qual tipo de pessoa você é. Quando alguém escuta a tua história, o que pensariam de você? Se você escutasse a sua história, o que pensariam de você? Quando você conta a sua história para alguém, qual é o tipo de emoção que o outro vai sentir quando escutar a sua história? Para pensar nisso. Qual tipo de emoção que o outro sentirá quando escutar a sua história? Então, como o outro vai te ver? Como você acha que o outro vai te ver quando você conta a sua história? Como você acha? Como será? Ah, Molina, não, a minha história, poxa, a minha história é assim, ó, minha mãe me maltrata, meu pai bebe. Tudo bem, você pode ter tido uma história de merda na sua vida, eu sei. São histórias ruins, geralmente. Para a maioria das pessoas, tá? A mente, inclusive, tem uma habilidade de esquecer as coisas ruins, porque assim a gente vive mais fácil. Porque senão seria difícil pra caramba viver o que já não é tão fácil assim. Entretanto, na verdade, viver é fácil, porque você já está vivo. Então, não é preciso fazer nada para viver. Agora, para viver plenamente, é preciso fazer muita coisa. A mente faz um favorzaço se esquecendo ou desconsiderando determinadas partes da nossa vida, que se a gente se lembrasse de tudo, vixe Maria. Por exemplo, quem aqui se lembra como você nasceu? Tem isso em memória? Não tem, você tem uma história de alguém que te contou, mas você não lembra. Porque nascer deve doer pra cacete. Você vai passar por um canal desse tamanho, que vai acabar tomando os dedos de dilatação, o teu crânio vai fazer assim, ó, vai pressionar teu cérebro, tudo bem que é tudo feito pra isso, tá? Teu ombro vai dar tua clavícula, teu ombro vai dar uma deslocada para você passar pelo canal, e aí você vai respirar pela primeira vez, sendo que seu pulmão estava colado, né? Nossos pulmões são como bolsas, bexigas, né? Mas as paredes estavam grudadas juntas. Então você imagina pela primeira vez fazendo assim, ó. Descolando. Nossa, isso deve ser bizarro. E aí joga um ar ali, de repente estava quentinho, estava gelado, estava confortável. Se você se mexesse, você tinha um limite, de repente você expande e não encontra nada. Então, nascer deve ser foda demais. Quase ninguém se lembra, porque tem umas 20 pessoas no mundo que se lembra como nasceu. A mente faz esse favorzaço de se esquecer de coisas ruins que a gente viveu. Entretanto, algumas coisas não. E aí você fica contando essas histórias pra galera, pros outros, pra sua vida. Tudo bem, é a sua história. Mas como você a interpreta é o que faz a diferença. O que significa mude a sua história? Molina, como é que muda a história se eu já a vivi? A boa pergunta é, como eu mudo a minha história? Como eu faço isso, Molina? Titio Molina, como eu mudo a minha história? O fato, do jeito que aconteceu, ele aconteceu. Nada vai mudar o fato. O que muda é como você interpreta o fato acontecido. Porque a verdade da verdade é que se você me contar a sua história agora, você não está contando o fato. Você está contando o que você entendeu do fato que aconteceu, certo? Então, na minha visão, é posicionamento. Ó, eu vou até aqui, você vem até aqui, nesse meio caminho ninguém vai de lugar de ninguém, a gente não briga. É simples assim. A gente vira amigo por um tempão. Então, é um limite. Agora, como você interpretou o que eu disse? Nossa, que grosso, cavalo, precisava ter dado essas patadas, foi fazer a unha no jockey hoje, eita, trocou a ferradura, o que aconteceu? Entende? Como você interpretou? Existe um fato em que, diante de uma cena, tomou-se uma ação. Eu interpreto como posicionamento, você interpreta como o quê? Existe um fato, eu interpretei como, na minha visão, posicionamento, e na sua foi o quê? Grosseria? Arrogância? Quando você conta isso pra alguém, como você vai contar? O que você vai contar? Nossa, eu tava na live do Molina, e aí o Molina tava passando o conteúdo lá, e aí já tinha parado de ler rosto. E aí o pessoal ainda ficou, lê o meu, lê o meu, lê o meu, lê o meu rosto, 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 lê o meu rosto. E aí a Molina foi lá e foi mó duro. Pensa quantas coisas aconteceram na sua vida que você continua contando, inclusive para quem não tem a menor possibilidade de te ajudar, todas as mazelas da sua vida. Tudo que é mazela na sua vida, você interpretou como mazela. Mas tudo bem, pode ter dado merda, Molina. Fui abusada sexualmente. Eu entendo. Nunca vivi isso, mas eu tenho compaixão. Ah, mas Molina, meu pai bebia. Ok. E hoje? Entende?
E hoje? Não, mas hoje ele continua bebendo. Mas e você? Não, eu casei e tenho 5 filhos. Porra! E por que você continua contando essa história? Meu pai bebia e batia na gente. Porque você interpretou essa história da gente. Isso é um fato. Olha, fato. Aconteceram merdas na sua vida, tá? Eu sei. Por exemplo, quando o cliente vai no meu consultório, eu quase não deixo falar. Por quê? Não é que eu quase não deixo falar, eu deixo. Mas quando começa na mimiseira, que aí quando eu era pequenininho lá em Barbacena, pegaram não sei o que. Não, para. Você vai ficar riscando. Imagina você pegar uma caneta e ficar riscando no mesmo risco no papel com essa caneta. O que vai acontecer? Vai reforçar tanto aquele risco que a chance de você conseguir apagar, ajustar ou consertar ele é próximo de zero. Fica muito difícil. Então eu já nem deixo contar. Agora, é diferente de um momento de uma catarse, de um desabafo. É o contrário. O desabafo é diferente do deixa eu te contar minha história triste para você sentir dó de mim. Mas do fundo, todas essas histórias tristes de quem escuta de você vai sentir, sabe o que de você? Dó e pena. É isso que vão pensar de você, porque é isso que você acaba transmitindo nas suas histórias tristes. Eu não disse que você não viveu suas histórias tristes. E nem disse que você não possa contá-las. Mas agora me diz como você se sente ao saber que as pessoas sentem dó de você. Não, eu vejo as pessoas tendo compaixão por mim. É dó. Você vai lá, vai conversar com alguém, aí você se torna quem? Aquela reclamona ou reclamão. Nossa, não dá nem pra... Dá até desespero encontrar com a pessoa, porque você chega lá perto dela e só fala de desgraça. O Uber que eu peguei hoje, o trajeto do Domo Business até a minha casa duram 7 a 10 minutos, dependendo se pega farol aberto ou fechado. O cara teve a pachorra de reclamar de uns 4 ou 5 assuntos diferentes nesses minutos. Que loucura! Onde é que está o foco total no negativo? Como você muda essa história? É um treino, é uma prática. Eu não estou falando ignore as merdas que você viveu, não. Eu estou dizendo aprenda com elas. No PNV... lá nas aulas do programa Nova Vida, durante um bom tempo eu usei um acidente que aconteceu com o carro do meu pai enquanto eu estava dirigindo. É uma história ruim, é uma história triste. Eu usei como aprendizado durante quase umas 3 semanas, assim. Porque a cada vez que eu retomava com um olhar de observador diante do fato, eu observava um ponto de vista diferente. Eu podia enxergar coisas que eu não tinha enxergado antes. Em que? Na relação do acidente em si, de ter batido na traseira do carro, na relação de que o dono da documentação não estava no país, na relação em como eu me relaciono com meu pai, na relação em como eu vejo no meu posicionamento diante dos bens materiais da minha família. Então, e o que aconteceu? Qual foi o fato? O fato aconteceu assim, ó, eu estava parado no farol, bateu atrás do carro. Pronto. Um cara disse que perdeu o freio, na minha opinião, aí é a minha opinião. Ele estava mexendo no celular, bateu num carro atrás de mim, esse carro de atrás bateu no meu carro e amassou a porra toda. Esse foi o fato. Mas o que neste fato pode ser observado? Pode ser observado algo como? Como uma criança. Eu tava parado no farol. E aí, um cara com carro velho, não sei, tá no celular, nem acredito, hoje em dia, em pleno 2020, a pessoa não toma consciência de que não pode mexer no celular quando tá dirigindo. Bateu no carro atrás, era um K, e tinha 2 crianças, inclusive, e tinha um no bebê conforto, e aí o carro bateu no meu e amassou tudo, o carro não é nem meu, e o pior é que o documento do carro tá com a minha irmã, porque o carro não é nem do meu pai, da minha irmã, e a minha irmã tá morando na Inglaterra, eu não sei como é que faz pra poder fazer a procuração, puta cara chato do cacete, puta que chatice, que coisa, afe. Todo mundo reclama, é natural. A reclamação, você contar a sua história num ponto de vista vitimado, faz parte do processo, mas é uma fração do processo. É a fração que vai te dar a oportunidade de fazer você enxergar o que você pode tirar disso, o que você pode aprender com isso, Eu aprendi uma tonelada de coisas. Nossa, agora eu sei como é que faz para poder pegar uma procuração com assinatura reconhecida em cartório da Inglaterra para o Brasil. Já aprendi, tudo bem, que qual outra situação eu poderia aprender um negócio como esse? Né? Aprendi que existia em mim uma criança que ainda ficava usufruindo dos bens dos meus pais, porque era cômodo. Olha que louco, porque se eu tivesse crescido, eu não estaria com o carro deles. Então, o que eu fiz com aquela história? Eu mudei ela. O fato aconteceu como aconteceu. Mas eu mudei aquela história. Se eu vou contar essa história hoje, eu vou dizer, nossa, teve um cara que estava dirigindo, bateu, e eu aprendi uma tonelada de coisas em cima disso. Eu não tenho como descrever o quão útil, e não só isso, o quão todos os alunos do programa Nova Vida puderam aprender com este ponto de vista da experiência que eu vivi. Então, quando você
quando vocêzinha aqui aprende diante das reclamações, das merdas que acontecem na sua vida, todo o seu redor aprende com você. Não é nem obrigação, é natureza, é natural que isso vai acontecer.